Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorivê. E hoje estamos aqui para resolver umas questõezinhas aqui para vocês, né? Na verdade só uma questão, mas é mais para mostrar para vocês como é que resolve esse tipo de EDO aqui que está aparecendo para vocês, tanto por Frobenius quanto por diagrama de blocos que vocês vão ver mais para frente, tá bom? Vamos lá, aqui o intuito desse vídeo não é focar em resolver por Frobenius, é em focar em resolver por diagrama de blocos, que vocês vão ver que é uma coisa bem interessante, tá bom? Então vamos lá. Por Frobenius, né, a gente vai ter que lembrar aqui que a nossa funçãozinha ela vai ser um pouquinho mais diferente do que resolver por séries, né? E por que isso acontece? Justamente porque Frobenius foi o cara que descobriu esse negócio, né? Então quando aparecer x aqui desse lado de cada igualdade, né, acompanhando o y, geralmente é por Frobenius que a gente resolve, né? Então a gente tem que lembrar dessas formulinhas aqui que estão aparecendo aqui para vocês e depois substituir todas elas aqui em cima aqui para vocês. Então já estou substituindo aqui é o y duas linhas, né? Então no y duas linhas que está aqui, eu basicamente tenho que multiplicar por 2 e depois eu tenho que multiplicar por x, ou seja, vai ter que aumentar 1 nesse expoente aqui, por isso que ficou menos 1. E agora aqui o do y', ele está multiplicando o x e está multiplicando 1, então vai virar duas séries isso daqui, né? E tá aqui a primeira série, onde eu só substituí o y' e multipliquei por x, então ficou n mais r. E aqui mais 1, então é só repetir a série aqui com o sinal de mais, né? E depois substituir aqui o mais 3y pelo esse y aqui também, então tá aqui. Então pronto. Agora eu vou passar todos os termos de n mais r, que vocês estão vendo aqui, para n mais r menos 1, né? Sempre focando no menor, tá bom? Não esqueçam disso, sempre focando no menor. Então, fazendo essa conversão aqui, basicamente a gente vai aumentar 1 aqui, e aqui vai ficar n menos 1, certo? Então aí vai ficar... Essa série aqui eu não estou mexendo nela, mas essa série aqui eu vou mexer nela. Então vai ficar n igual a 1, e aqui vai ficar n menos 1, e aqui r menos 1, certo? Beleza. Então agora, aqui nesse caso aqui, nós temos aqui também o n igual a 0, aqui a gente não vai mexer. E aqui a gente vai mexer também e ficar n mais r menos 1 e n menos 1 com n igual a 1, certo? Então a gente vai manter esses termos aqui e agora a gente vai modificar esses que estão começando em 0, porque eu quero começar nessa série aqui para colocar tudo em evidência depois mais para frente. Então vamos resolver o primeiro termo dessa série e depois dessa série aqui, que foi o que aconteceu aqui embaixo, que vocês estão vendo. Está aqui o somatório aqui já, o n igual a 1 aqui continuou, e aqui está o desenvolvimento dessa primeira série aqui, né? R a 0, x elevado a r menos 1. E aqui nós temos essa série aqui que se manteve, essa série aqui que agora começa em 1, e temos essa última série aqui também, que no caso aqui está igual, eu só repetir ela aqui agora. Agora é só colocar os termos dessa série aqui em evidência, que está aqui, e vamos colocar esses termos aqui separados, tá bom? Então colocando esses termos aqui separados e já fazendo a junção dele, colocando esse x r a menos 1 e esse a 0 em evidência, nós temos esses carinhas aqui, fazendo o produto aqui vai ficar 2r ao quadrado menos 2r, e aqui temos um r, então por isso que vai ficar R em evidência, porque todos os termos aqui em evidência tem R, né? E esse 2 aqui vai passar multiplicando, e aí vai somar com isso daqui, e aqui vai ficar menos 2R mais R, vai ficar 2R menos 1, certo? Então já estamos fazendo todo esse processo aí, porque de novo, essa parte do Frobenius não é tão importante assim pra gente, mas é só comparar as séries, certo? Então beleza, aqui nós temos aqui esses carinhas aqui, e aqui nós temos o mais, tá? É porque não deu tempo de colocar aqui, certo? Mas nós temos o mais aqui também, tá? E aí eu coloquei essa série aqui em evidência. Ah não, mas tá aqui, né? O mais tá aqui, E depois esse x, n, r e menos 1 é porque tem todas as séries, olha só.
Em todas as séries tem ele, então eu estou colocando ele em evidência. A série está aqui. E aí é só colocar os termos da série aqui, semelhante ao que a gente já viu em séries, tá? Bem tranquilo. Aí nós temos duas situações. Esse termo aqui tem que ser 0. E esse outro termo grandão aqui tem que ser 0 também. Certo? Então nós temos a equação inicial, que é esse carinha aqui. Só que lembrando, xar-1 não necessariamente pode ser 0. O A0 aqui tem que ver se ele vai ser 0 ou não, tá? Mas geralmente não é. E nesse caso a gente não vai considerar ele como 0, tá bom? Então a única coisa que pode ser 0 aqui é esse carinha aqui, por isso que nós temos ele igualando a 0. Então nós temos duas situações para o R, onde o R ele pode ser igual a 0 e ele pode ser igual a 1/2, certo? Então nós temos que investigar caso a caso, tá bom? E nós temos também a equação de recorrência, que é dado desse carinha aqui, onde a gente vai isolar, né, o nosso queridíssimo AN, certo? Em função de AN-1. Então, fazendo essa isolando, né, o AN aqui, nós temos essa equação de recorrência aqui, onde o N ele vai de 1, 2, 3 e por aí vai. E o A0 aqui eu vou considerar como 1, tá bom? E aí a gente vai conseguindo investigar caso a caso, tá bom? O caso primeiro é quando R é igual a 0. Então eu vou substituir aqui os R's por 0. Vai sobrar esse AN aqui. E aí você consegue calcular os termos, tá? Eu vou calcular aqui só os 5 primeiros termos, tá bom? Só os 5 primeiros termos. E aí vai ficar com a y1 igual a esse carinha aqui que vocês estão vendo, tá? Eu coloquei assim para já ficar mais fácil para o MATLAB lá, tá bom? E nós temos o caso 2 também, que é quando R é igual a 1/2. Aqui, ó, de novo, eu estou substituindo aqui nessa expressão que vocês estão lembrando aqui, ó. Entendeu? Então eu estou substituindo A e estou substituindo X por N mais R. Só que substituindo esse carinha aí quando R é 0, então fica até mais fácil, né? Que é x, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta. E aí eu substituí aqui os índices também, né? Você pode ver que o A1 é menos 3, o A2 é 2, né? Então por aí vai. Então é bem tranquilo. Agora quando o R é igual a 1/2, aí essa expressão aqui vai ficar N mais 1/2. Então, por isso que vai ficar diferente aqui os expoentes do x aqui que você está vendo, ó. 1/2, aí 3/2, 5/2, 7/2, tá vendo? Vai subindo. E os termos que acompanham ele é só você substituir também na equação de recorrência lá, vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui. E aí você vai substituindo aqui depois que você calcula os coeficientes, certo? Então, enfim, aí é só você somar depois, né, y1 e y2, que você vai ter a sua y total, né? Então agora vamos abrir aqui então o nosso MATLAB, né? Eu aqui criei um arquivo aqui, coloquei o x igual a linspace, ou seja, ele variando de 0 a 2, que é um intervalo mais ou menos que eu quero ver ali. Coloquei a nossa y1 aqui, coloquei a nossa y2 aqui, e agora eu coloquei aqui o y total, que é a soma dos dois, e depois só dei o plot nele aqui. Tranquilo, tá? Não tem muito segredo aqui. Eu só deixei algumas coisinhas bem legais aqui, só para deixar mais bonitinho, tá bom? Mas se vocês quiserem só plotar mesmo, vocês podem vir aqui, escrever só assim. Vou até tirar isso aqui, mas tanto faz, tá, galera? Só dá um plot e um grid aqui, tá? Não tem problema, tá? É só dar um run aqui para ver como é que a série vai se comportar. Então, como vocês podem ver, ó, ela sobe, depois ela desce. Ela sobe só um pouquinho, tá, galera? Só um pouquinho aqui. Depois desce e depois sobe, né? Bom, aqui tem poucos termos. Aqui tem muitos poucos termos. E a gente não sabe se ela vai realmente divergir ou se ela vai convergir para um ponto, né? Principalmente porque a gente não analisou a série, se ela converge ou não. Mas, o que é de importante aqui, né? É importante a gente ver a limitação desses cálculos de Frobenius, né? Porque com esses termos que a gente calculou, a gente está vendo aqui que provavelmente ela vai divergir. Mas quando você for ver no diagrama de blocos, vai ser uma análise mais completa. Então, vamos dar uma olhada aqui agora. Como é que a gente vai resolver por diagrama de blocos? Bom, vou pegar aqui agora. Para resolver por diagrama de blocos, a gente tem que fazer esses seguintes passos, né? A gente tem aqui a nossa EDO,
e a gente tem que isolar o nosso y duas linhas, né? Então, isolando o nosso y duas linhas, vamos passar esses carinhas aqui para o outro lado, tá aqui, e depois vamos passar esse 2x dividindo. Então, vai ficar essa expressão aqui que vocês estão vendo, certo? Muito bem. Então, abrindo aqui o seu Simulink, né? De novo, para abrir o seu Simulink, só você vir aqui em Home, clicar aqui em Simulink, tá? E aí você vai abrir aqui o seu Simulink, e vai clicar em Create Blank Model, né? E vamos lá, como é que vai funcionar aqui? Bom, nós temos a nossa expressão. A nossa expressão é essa, né? Deixa eu criar uma anotação aqui. A nossa expressão vai ser y duas linhas é igual a menos. Aí aqui agora, o que que fica aqui? Deixa eu pegar aqui, vai ser menos x mais 1. Deixa eu colocar assim, x mais 1 sobre 2x, e isso aqui vezes o nosso y', e menos, aí aqui é só um 3, dividido por 2x, y, e só, né? Então, essa daqui é a nossa expressão. Deixa eu aumentar ela aqui. Só um momentinho, deixa eu aumentar ela aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Bom, nós temos essa expressão aqui para trabalhar agora, né? Então, como é que a gente vai fazer ela? Bom, a gente precisa aqui agora dos nossos integradores. Integrator aqui, né? A gente vai pegar os integrators, porque lembrando, a gente vai transformar esse y duas linhas em y, né? Então a gente tem que entregar quantas vezes? Duas vezes, né? Então, y duas linhas. Então aqui começa com y duas linhas. Deixa eu só aumentar aqui, porque está muito pequeno. Nós temos aqui o nosso y duas linhas. Vamos integrar ele, vai virar y'. E depois nós vamos integrar de novo. E aí ele vai virar o nosso y, certo? Então aqui até aqui nenhuma dúvida, né? Porque se você analisar a aula de diagrama de blocos, você vai ver que é mais ou menos parecido, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente precisa plotar o gráfico, né? Para plotar o gráfico, você vai pegar o nosso queridíssimo Scope, que ele vai plotar o gráfico para você, tá? Pronto. Então tá aqui a nossa funçãozinha. E aqui de novo, né? Como a gente não tem nenhuma entrada, ou seja, o que que é essa entrada? O que seria essa entrada aí? Como a gente não tem nada aqui do lado direito da igualdade, então a gente pode colocar aqui uma constante. Deixa eu só pesquisar aqui constante. Vamos pegar aqui uma constante, vamos ligar aqui no sistema e vamos colocar ela como zero, porque não tem nada ali entrando aqui no sistema, certo? Mas temos esses carinhas aqui que acompanham o y' e o y normal. Então nós temos que fazer esses carinhas ganharem alguma coisa, né? E nesse caso aqui, o que que a gente vai usar? Se fosse números, seria o gain. Seria o gain que a gente conhece aqui, né? Então, seria esse carinha aqui que a gente veria. Só que não é o nosso caso, porque a gente está vendo aqui agora, são funções, ó. São funções aqui que está entrando aqui no nosso carinha. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar de um carinha chamado function, que é FCN, tá, galera? E a gente vai precisar não de um, mas de dois aqui no caso. Por quê? Porque tem uma função para o y' e tem uma função para o y normal, certo? Então aqui, agora que eu peguei aqui o function, vou colocar os dois aqui no mesmo sentido, só para deixar aqui, e vou inverter, tá? Você vem aqui em format, em flip block. Mesma coisa com outro f de u, tá bom? Flip block.
Vamos fazer isso daqui. Agora, para adicionar esse x aqui, que é uma variável, a gente pode usar o ramp, né? Que a gente já viu das aulas de diagrama de blocos. A gente pode usar o ramp para simular o x, certo? Só que aí que está o pulo do gato, olha só. Aqui ó, tem o x no denominador. Se a gente rodar esse sistema na rampa aqui normal, pré-configurada aqui, vai dar erro, porque ela vai começar no zero. Entendeu? E dividir por zero vai dar um número gigantesco, né? E vai dar erro no MATLAB. O MATLAB vai apontar esse erro. Mas vamos fingir que você não sabe disso. Vamos deixar do jeito que tá. Tá? Mas aí vamos flipar aqui o bloco para conseguir ligar no outro, né? Sem ficar fazendo muita bagunça. Então vamos ligar um no outro. Vamos ligar aqui. Aí agora é o seguinte. Essa função aqui, ela está multiplicando o y. Então a gente vai precisar de um multiplicador, que é um product. A gente vai pegar esse carinha aqui do product, tá bom? Então é um para a primeira função e um para a segunda função aqui, tá? Então a gente vem aqui, format, flip block, e a mesma coisa aqui para esse aqui. Então a gente vem format, flip block, certo? Aí aqui agora, o que a gente pode fazer? Ligar essa função aqui e ligar essa outra função aqui também, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. Agora a gente tem que definir essa função do y', que é menos x mais 1 dividido por 2x. Então a gente vai usar, em vez de x aqui, a gente vai ter que colocar só u, tá, galera? Então a gente pode vir aqui e colocar menos u mais 1 dividido. Aí aqui vamos colocar aqui 2 vezes u. Tá bom? Então bem tranquilo aqui. Aplica e pronto, fecha. Agora vamos definir esse menos 3 dividido por 2x. Mesma coisa, né? Menos 3 sobre... Aí aqui você vai colocar 2 vezes u, que é a variável que ele aceita aqui, tá, galera? Não é o x. Então pronto. Definimos essas funções. Agora nós temos que multiplicar esse carinha aqui que a gente definiu aqui pelo y'. Então é só a gente ligar no y'. Pronto. E agora a gente tem que multiplicar isso daqui no y. Agora vai multiplicar aqui no y. Só que eles precisam entrar na função aqui. A gente não vai fazer esse sistema aqui, tá bom, galera? Não pode fazer esse sistema aqui de só ligar aqui, tá bom? Você tem que fazer de alguma forma para ele entrar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Usando o sum, tá? A gente vai usar esse carinha aqui, que é o sum. E aí a gente vai pegar aqui dois sums, né? Um para o y' e o outro para y duas linhas. Então a gente vai apagar essa linha aqui e a gente vai botar esses dois carinhas aqui. E aí pronto, já está ligado aqui, já está ligado aqui. Agora é só ligar aqui e só conectar nos dois, tá? Nessa ordem que vocês estão vendo, tá? O último no primeiro e esse do meio aqui bem nesse daqui do meio também, tá bom? Então nessa ordem aqui. Pronto, agora vamos fingir que você não sabe que vai dar o erro do ramp e você dá um run aqui, né? Viu? Ele mesmo aponta o erro para você, porque vai dar dividido por 0, então vai dar uma singularidade aqui. Então o que você tem que fazer? Vir aqui no ramp aqui e mudar esses dois valores aqui, ó. No caso aqui eu vou mudar para 0.01, tá? Mas você pode mudar para outro valor que você queira, tá? Desde que seja bem perto do zero, tá? Não pode ser 0, mas tem que ser bem perto do zero. Se você quiser botar vários zeros aqui também pode, mas não precisa tanta necessidade, tá, galera? Só 2 casas decimais já tá ótimo. Então pronto, aplica e dá um OK. Aí agora sim, quando você der um run, ele vai rodar e não vai apontar nenhum erro, tá bom? Então agora você clica aqui no Scope e aí você tem a nossa funçãozinha. Poxa, deu só 0, tá errado, não tá? Sim, exatamente. Esse é um outro erro que pode acontecer, tá? Tomem cuidado. Aqui, ó, nos integrators aqui, ó, tem as condições iniciais. Você tem que mudar, porque lá no exercício, se a gente pegar o nosso exercício que a gente fez, a gente considerou uma condição inicial.
que é o A0 igual a 1. O A0 é o do y, tá bom? Então é essa condição inicial aqui, ó, do y, que a gente vai mudar, vai colocar 1. E agora vocês vão ver que vai dar certo, tá? Mas se vocês precisarem de colocar mais de uma condição inicial, por exemplo, o A0 e o A1, o A1 é esse daqui e o A0 é esse aqui, tá bom? Então é isso. Como a gente não precisou definir o A1, o próprio sistema define o A1, então a gente não vai precisar modificar esse carinha aqui, tá bom? Então vamos dar um run aqui. Agora sim, ele vai apresentar a nossa cara da função. E aí a gente percebe que ele não vai para infinito. Ele vai dar essa curvinha, em vez de ele subir infinito, ele vai e tende para algum valor, tá bom? Isso porque, de novo, ele já faz todo o processo, ele já testa todo o processo. Ele não fica limitado aos termos que vocês viram aqui, né? Vamos comparar aqui um com o outro. Vamos dar um run aqui agora. E agora vamos colocar lado a lado para a gente discutir sobre isso, né? Então nós temos aqui essa e essa outra funçãozinha aqui, né? Então olha só a diferença para vocês verem. É muito parecido, mas nem tanto, né? De novo, ele desce aqui, ele vai para baixo do zero aqui, né? Claro que ele não chega no 0.6, mas isso, de novo, quanto mais termos você vai desenvolvendo, mais você vai vendo que ele vai crescendo ali para baixo, vai tendendo a esse carinha aqui, tá bom? E lógico, né? Vocês estão vendo aqui que é de 1 até 2, né? De 1 até 2 é até aqui mais ou menos, ó. Então, muita coisa aí é diferente. Claro que o comportamento dela tá meio parecido, principalmente nessa primeira região aqui, que é onde ela começa em 1 e ela vai descendo aqui e depois ela começa a subir. É exatamente o mesmo comportamento aqui, só que em vez de tender para o infinito, ela vai e faz uma curva, certo? Ela faz uma curva para tender para algum valor. Então é para vocês verem que o diagrama de blocos ele facilita muito a nossa vida, facilita até demais. E aí você consegue ver se um gráfico realmente está tendendo para algum valor, ver se a série está convergindo de uma maneira muito mais fácil, sem precisar ter todo aquele problema envolvendo séries, envolvendo muita coisa. E você consegue plotar o gráfico bem rapidinho, bem fácil, não é difícil. Vocês viram aí que tipo é questão bem tranquila mesmo de fazer, até porque esse sistema aqui ele é muito fácil, não tem entradas aqui, né? A entrada é zero, não tem nada, é só a funçãozinha mesmo, que é literalmente um bloco, né? A mais aqui e a ramp que você tem que adaptar ali para 0.01 ali, mas é muito fácil também de fazer esse detalhe. E aí se você vê que a função está zerada, né? É porque você não colocou as condições iniciais certas, tá bom? E aí pronto, tá feito aqui a nossa simulação no diagrama de blocos. É bem fácil, bem tranquilo, tá pessoal? Só lembrar que a função aqui também, ela é u, entendeu? Você troca o x por u, bem fácil. Só trocar o x por 1, botar o sums aqui e botar o product para fazer essa soma na série, tá bom, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E bons cálculos aí. Qualquer coisa é só chamar que a gente ajuda aí, tá bom?